Bom dia, amada igreja, a graça e a paz de Cristo Jesus a você, aos seus, a sua família, ao seu lar. Espero encontrá-lo nessa manhã de segunda-feira, começando mais uma caminhada nessa semana juntos, olhando juntos para a palavra de Deus e encontrando nela qualidades, virtudes, atributos que são próprios da vida cristã. Essa semana eu quero propor a você que cada dia a gente medite em um adjetivo, em uma qualidade da vida cristã. E para isso, então, estamos nomeando a nossa semana de meditação como sendo virtudes da vida cristã, tá bom? E hoje eu queria começar olhando para o personagem de Noé, contido lá na narrativa de Moisés, no livro de Gênesis, capítulo 6, e eu queria olhar rapidamente versículos 5 a 9 de Gênesis capítulo 6, que diz assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que eu criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Provavelmente você já conhece bastante a respeito desse relato, a respeito do dilúvio, a respeito de Noé. E eu queria apenas então lembrar você um pouquinho do contexto em que Noé se encontrava. Um contexto hostil, um contexto, como diz Moisés aqui no relato histórico, onde o pecado se multiplicou, se proliferou, e a marca registrada daquela geração, daquela época, era o mal, de tal maneira que fez com que Deus olhasse para a humanidade caída e isso lhe pesasse no coração, isso lhe causasse uma profunda tristeza, de tal forma que Deus decidiu resetar a história, decidiu dar fim a toda aquela vida humana, vida animal, vegetação, entre outros elementos, e recomeçar a história com a família de Noé. Algo que eu queria chamar a sua atenção nessa passagem é que depois de um relato de muita tristeza, de decepção de Deus com a humanidade, no versículo 8 nós encontramos um contraste. Moisés dizendo: porém, Noé achou graça diante de Deus. E por que Noé achou graça diante de Deus? Diz o texto: porque Noé era homem justo e íntegro. E nesse sentido eu queria destacar essas duas qualidades, em especial a qualidade chamada integridade, que diz respeito exatamente àquilo que nós somos diante de Deus, mesmo quando ninguém está ao nosso redor. Nós somos, ou pelo menos deveríamos ser, pessoas por inteiro, íntegras, honestas, retas, justas, mesmo quando ninguém está nos vendo. Porque Deus sempre está nos observando. Tudo está patente aos olhos de Deus. E esse conhecimento, essa consciência de que nós vivemos a nossa vida diante da presença de Deus deve forjar em nós um senso de integridade, a busca por uma vida íntegra. Agora, não é à toa que Moisés era um homem justo e íntegro diante de Deus. Não é à toa que Moisés encontrou graça, favor diante de Deus em meio à sua geração. Eu diria que o ingrediente fundamental dessa receita
é a parte final do versículo 9, quando diz que Noé andava com Deus. Noé não achou graça diante de Deus aleatoriamente. Moisés não achou graça e foi considerado justo e íntegro aos olhos de Deus aleatoriamente. Noé se tornou justo e íntegro, encontrou graça, porque Noé andava com Deus. O andar com Deus é o fundamento de uma vida que nos faz diferente do mundo. Os nossos dias não são diferentes da época de Noé, marcado pela corrupção, pela violência, pela perversidade humana. E não se engane, nós ainda hoje podemos também ser tomados aos olhos de Deus como pessoas justas, íntegras, retas, obtendo da parte de Deus a sua graça e o seu favor igualmente como foi com Noé. O X da questão reside na expressão final. Noé andava com Deus. Você tem andado com Deus? Andar com Deus é um estilo de vida. Andar com Deus é ter prazer em se relacionar com o próprio Criador e Salvador das nossas vidas. Andar com Deus é se tornar cada dia mais semelhante a Ele. Meu convite a você que a gente possa, ao longo dessa semana, caminhar juntos em direção à cruz de Cristo e na companhia do nosso Salvador. Que Deus encontre em mim e você, em nossos lares e em nossas famílias, pessoas que tenham prazer de andar com Ele e, como resultado, se encontram justas, retas, íntegras e que experimentam da graça e do favor de Deus. Um forte abraço.